prazer poder recebê-lo, professor Wendel Geraldes, tá? Do Instituto Federal de Goiás, né, Campus Lusiânia. Então, entrei em contato com ele na semana passada e ele tinha também, foi uma das pessoas que preencheu esse formulário. E é um prazer poder recebê-lo para apresentar aqui o artigo que ele publicou no AlgProg, que é o Workshop de Algoritmos e Programação. Acho que Pensamento Computacional também, eu posso estar falhando aqui no nome do evento. E o título do trabalho dele, que foi publicado em 2017, é o Pensamento Computacional no Ensino Profissional e Tecnológico. Então, Wendel, muito obrigado por aceitar o nosso convite para poder apresentar aqui com a gente. Então, fique à vontade, tá? Só para as pessoas que talvez estejam chegando pela primeira vez, o formato do GEC Live é de 20 a 30 minutos de apresentação do trabalho e depois a gente abre para a discussão. E aí o professor Rodrigo fica responsável por fazer a mediação da discussão. Tá ok? Fique à vontade. Obrigado, Wendel. O espaço é seu. Boa tarde a todos. Como o professor já fez as apresentações, eu só vou complementar aqui que eu faço parte de um núcleo de pesquisa chamado NIT, que é o Núcleo de Inovação e Tecnologias Educacionais aqui no Campus Lusiânia. Nós realizamos pesquisas relacionadas tanto ao pensamento computacional, que é a minha especialidade, quanto ao ensino de computação, já que nós somos um campus do Instituto Federal e possuímos aqui 3 cursos na área de informática, tecnologia, e aproveitando, né, essa área dentro do campus, nós realizamos pesquisas relacionadas ao ensino de computação. Bom, esse artigo ele foi escrito, né, por mim e pelos professores Edilson Ferneda, Ricardo Espíndola e Luísa Beth Nunes Alonso, da Universidade Católica de Brasília. Ele foi apresentado no workshop de algoritmos, programação e pensamento computacional em 2017, no Congresso Brasileiro de Informática na Educação, realizado no Recife, e eu escolhi esse artigo, né, para ele ser a base primordial, vamos dizer assim, da minha pesquisa relacionada a pensamento computacional. Bom, eu tenho aqui o meu e-mail, caso vocês depois queiram, né, se aprofundar nesse assunto, ou discutir alguma coisa, ou solicitar algum material, ou me enviar perguntas ou sugestões, esse e-mail é o meu e-mail institucional e ele está disponível para vocês aí poderem enviar mensagens, tá? Bom, nessa apresentação eu vou fazer uma breve introdução, né, sobre este assunto. Nós vamos falar sobre os objetivos dessa pesquisa, os procedimentos metodológicos, os resultados da pesquisa e conclusões relativas a essa pesquisa. E também, ao final, nós vamos ver algumas referências bibliográficas utilizadas no artigo. Bom, a primeira vez que o termo pensamento computacional foi utilizado remonta aos anos de 1980 pelo Dr. Seymour Papert, né, pesquisador do MIT, que desenvolveu a linguagem Logo e também várias pesquisas relacionadas ao ensino de programação para crianças e jovens. Em seguida, esse termo, depois de algum tempo, esse termo voltou a ser mencionado pela professora doutora Jeanette Wing, num artigo considerado primordial para as pesquisas em pensamento computacional. Em 2006, ela publicou esse artigo e voltou a falar sobre o termo pensamento computacional. Para a professora Jeanette Wing, a definição, há várias definições, na verdade, para pensamento computacional, mas se a gente puder fazer elencar todas essas definições, pensamento computacional é a compreensão e resolução de problemas utilizando os conceitos fundamentais da computação. Resumindo, a gente pode considerar essa uma boa definição.
A partir desse artigo da professora Jeanette Wing, vários pesquisadores, vários professores na área, várias instituições de ensino passaram a pesquisar sobre pensamento computacional e os seus efeitos na educação. A partir de 2011, a Computer Science Teacher Association, nos Estados Unidos, passou a publicar um relatório anual em que citava formas de incluir no currículo das escolas o ensino de computação. A gente pode dizer que essa iniciativa ela foi uma das primeiras a tentar incluir, né, nos currículos escolares o ensino de computação e, consequentemente, o pensamento computacional. Há várias iniciativas como esta pelo mundo, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, em 2014, o Departamento de Educação do Reino Unido passou a incluir no currículo das escolas o ensino de computação e do pensamento computacional. A mesma coisa aconteceu em vários outros países, na França, na Bélgica, na Alemanha. Vários desses países passaram a incluir nos seus currículos escolares o ensino de computação e, consequentemente, do pensamento computacional na educação regular. No Brasil, essas pesquisas também, de forma bastante, né, incisiva nos últimos anos, têm procurado realizar experimentos relacionados ao ensino da computação e do pensamento computacional. Nós temos vários exemplos, né, nos últimos anos de iniciativas como essa, tanto no ensino de programação, quanto no ensino na construção de jogos, quanto no ensino da computação, utilizando métodos de computação desplugada, e várias dessas iniciativas pelo Brasil. Na verdade, o currículo brasileiro ainda não menciona diretamente o pensamento computacional, mas já dá alguns trechos, dão a entender que o pensamento computacional, inclusive com a utilização desse termo, pode ser inserido nos currículos, sim, né? Bom, a minha pesquisa, ela começou de uma dúvida, de uma pergunta relacionada ao ensino profissional e tecnológico. Depois eu não encontrei na literatura até aquele momento nenhuma pesquisa relacionada diretamente à educação profissional e tecnológica. Havia muita pesquisa para a educação regular, para o ensino regular, para a educação, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para o ensino superior, mas poucas pesquisas, ou quase nenhuma pesquisa, relatando experiências na educação profissional e tecnológica. A criação dos institutos federais em 2008, ela previa a criação dos institutos federais e, com eles, a criação de um modelo educacional que pudesse formar não só um bom profissional, não só, né, um profissional qualificado e bem preparado para o mercado de trabalho, mas também a formação de um cidadão preparado para solucionar os mais diversos tipos de problemas e das mais diversas complexidades existentes atualmente. Então, essa minha preocupação partiu desse princípio, né, que o Instituto Federal tem esse viés, né, ele tem essa missão, formar bons profissionais e excelentes cidadãos capazes de resolver os mais variados tipos de problemas. Bem, mas até aquele momento não havia um entendimento, ou não se conhecia um entendimento por parte dos professores, né, da educação profissional e tecnológica do que era o pensamento computacional. Então, eu resolvi fazer a pesquisa justamente para isso. Então, nós chegamos, então, aos objetivos da pesquisa, que é investigar qual a percepção dos professores da educação profissional sobre o pensamento computacional, o ensino das habilidades associadas a ele e a utilização de ferramentas que possam apoiar a aprendizagem, né, dos itens relacionados ao pensamento computacional. Bom,
Até esse momento, a dúvida era, será que os professores da educação profissional e tecnológica conhecem o termo PC? Será que esses professores, mesmo que de forma inconsciente, ensinam habilidades associadas ao pensamento computacional, mesmo sem saber, né, exatamente o que se trata o pensamento computacional? E quais as ferramentas utilizadas por esses professores, né, para apoiar o processo de ensino-aprendizagem estão relacionadas ao pensamento computacional? Então, a gente entra então nos procedimentos metodológicos da pesquisa. Bem, a pesquisa ela foi exploratória, realizada através de um questionário, de um survey, né, online, que foi enviado para todos os professores do Instituto Federal de Goiás, através do seu e-mail institucional. Então, cada professor recebeu no seu e-mail uma mensagem, né, relatando a pesquisa e indicando o link para o preenchimento do questionário. A amostra ela foi por acessibilidade, e a gente pode dizer aqui que a técnica de acessibilidade é uma técnica de amostragem que é menos rigorosa, né, e ela seleciona elementos, né, de acesso, admitindo que esses podem, de alguma forma, representar o universo considerado. Esses sujeitos da amostra foram professores, né, foram todos os docentes que atuam no ensino profissional e tecnológico do IFG, ou seja, do Instituto Federal de Goiás, que era o nosso interesse, né, dentro da pesquisa, saber qual a percepção desses professores acerca do pensamento computacional. Bem, a pesquisa, então, foi realizada, nós enviamos, houve uma certa dificuldade, né, alguns professores não responderam o questionário, dificuldades assim esperadas acho que em qualquer tipo de pesquisa realizada como essa, né? Nós tivemos algumas dificuldades aí nas respostas, né? Não consegui as respostas desses professores. Bom, esse é um questionário, são as perguntas relacionadas ao questionário. A primeira pergunta é o que você entende sobre o termo pensamento computacional, é uma pergunta direta, né? E o professor tinha que escrever ali o que ele achava que era o termo pensamento computacional. A segunda questão é em que medida seus alunos se envolvem nas seguintes atividades para realizar uma tarefa acadêmica durante suas aulas. Então, essa questão objetiva, nós pontuamos aqui com a escala Likert, tá? Nunca, poucas vezes, não sei dizer, muitas vezes e sempre. Para cada item desse que aparece no slide. Então, por exemplo, o professor não tinha que responder exatamente, né, o que ele fazia. Mas se a prática didático-pedagógica estava relacionada a um desses itens aqui. Como ela estava relacionada a um desses itens? Por exemplo, né, em que a prática do professor coletando informações apropriadas e seleciona informações relevantes. Em que essa prática estava relacionada a esse item? Né? Quando é que ele fazia isso? Quando é que ele realizava essa coleta de dados? Em que sentido a prática do professor ela dava sentido aos dados? Encontrando padrões, desenhando conclusões, ou seja, em que sentido essa prática que o professor fazia na sua disciplina realizava a análise de dados? Em que sentido esses dados eram organizados, descritos, né, em forma de gráficos, palavras, imagens, tabelas? Ou seja, como esses dados, ou os resultados dessa análise de dados, era feita? Como essa prática dividia tarefas em partes menores, ou dividia problemas em partes menores para encontrar uma solução, a composição de problemas? Em que sentido o planejamento e a organização de uma sequência de medidas era utilizada na solução de um problema? Ou seja, quando é que o professor utilizava o algoritmo? Né? Em que sentido a prática desse professor reduzia a complexidade do problema, de uma situação, para uma ideia principal, procurando características e criando modelos, ou seja, abstração? Em que sentido essa prática usava ou criava simulações para experimentos? Simulação.
Em que outros, né, sentidos o professor, dentro da sua prática pedagógica, reconhecia como a tecnologia para ajudar a realizar novas tarefas que seriam muito repetitivas, inviáveis ou difíceis? Quando é que ele utilizava tecnologias para automatizar certas tarefas? E organizar recursos para a realização de tarefas simultâneas e de forma cooperativa para alcançar um determinado objetivo. Ou seja, quando é que ele usava a paralelização na sua prática pedagógica? Muito bem. Essas foram as questões objetivas, né? Para alcançar aí a percepção, né, do professor em relação ao pensamento computacional. Todas essas habilidades foram recolhidas a partir do relatório da CSTA, da Computer Science Teacher Association, como sendo habilidades relacionadas ao pensamento computacional. A terceira questão era apontada que o professor pudesse descrever brevemente 2 momentos em que ele se sentia bem-sucedido ao incluir algumas das atividades acima em suas práticas de ensino. Então, eram relatos de experiência mesmo. Tá? A quarta questão é em que ferramentas, né, o professor utilizava para suas atividades listadas acima em suas aulas. Então, as opções eram nenhuma, recursos da web, redes sociais, aplicativos de escritório, ambientes de programação gráfica, robótica ou linguagem de programação, simulações ou outras, né, ferramentas. Então, essa questão ela está relacionada diretamente com um dos objetivos da pesquisa, que é identificar as ferramentas que o professor utilizava para trabalhar o pensamento computacional. Quais ferramentas tecnológicas ele utilizava nesse sentido. Muito bem. Baseado nesse questionário, ele foi enviado aos professores, né? Os resultados chegaram, então, ao nosso conhecimento. E aí nós temos aqui os resultados da pesquisa. Bom, o primeiro resultado está relacionado diretamente à análise do entendimento do professor sobre o termo pensamento computacional. Bom, então foram examinadas aqui as respostas da questão discursiva. O que você entende do termo pensamento computacional? Nós temos aqui, nós obtivemos, né, como resultado dessa pesquisa, 118 respostas que correspondem a 10,1% dos professores dos 14 campi do IFG, do estado de Goiás. Desse total, 6% descreveram o pensamento computacional como um método de resolução de problemas. 18% afirmaram desconhecer totalmente o termo pensamento computacional. 13% relacionaram o termo ao uso de ferramentas computacionais. E 63% desse total responderam de forma equivocada sobre o que eles entendiam, né, ser o termo pensamento computacional. Bom, então esse foi o resultado a partir da primeira questão do questionário. A gente pode ver aqui que a grande maioria dos professores deram respostas totalmente equivocadas, né? E apenas 6% desses professores realmente descreveram o pensamento computacional como um método de compreensão e resolução de problemas. Bem, com relação à segunda pergunta da pesquisa, o segundo objetivo da pesquisa era analisar as atividades pedagógicas que podiam desenvolver as habilidades relacionadas ao PC. Mais uma vez, mesmo que o professor não conhecesse o termo pensamento computacional, ele poderia estar desenvolvendo pensamento computacional de forma até inconsciente, mas através das suas práticas pedagógicas. Essas foram examinadas para as respostas dessa questão objetiva, né? Em que medida, né, os seus procedimentos, nas suas atividades envolvem o pensamento computacional. Em que sentido, em que medida os seus alunos se envolvem nas seguintes atividades, né, para realizar uma tarefa acadêmica durante as aulas. Os resultados podem ser
observados aqui através desse gráfico, né, como os professores percebem suas atividades em relação ao pensamento computacional. Nós podemos notar nesse gráfico que, basicamente, né, nós temos aqui a tarefa de automação e a tarefa de coleta de dados como as mais perceptíveis dentro das respostas obtidas no questionário e dentro das atividades pedagógicas realizadas pelos professores. Então, foi o que saltou mais aos olhos aqui como resultado da pesquisa, a habilidade de automação e a habilidade de coleta de dados. As outras habilidades relacionadas, elas tiveram percentuais menores, né? Mas o que mais saltou aos olhos aqui realmente foram as tarefas de automação e coleta de dados. Bom, esse resultado mostra que automatizar as tarefas, né, automatizar alguns processos, é uma prática comum a todos os professores que responderam à pesquisa. E a tarefa de coleta de dados, de coletar dados, também é, né, uma atividade frequente na maioria dos professores que responderam à pesquisa. Bom, com relação ao uso das ferramentas de software, né, ou softwares relacionados ao pensamento computacional, elas foram examinadas as respostas, a questão relativa ao software, né, e as tecnologias utilizadas para as atividades pedagógicas realizadas em sala de aula, também em laboratório, nas quais as tecnologias utilizadas tinham alguma coisa relacionada ao pensamento computacional, podiam dar base, né, para o ensino do pensamento computacional. Com relação a essa análise, os resultados podem ser vistos aqui nesse gráfico. Aqui nós fizemos um paralelo, né, com a pesquisa de Manila, 2014, em que ela e seus colegas trabalharam uma pesquisa similar a essa, mas num ambiente bem mais abrangente. Foram vários países da Europa, professores do ensino fundamental até o ensino médio. E aqui a gente fez um paralelo com as duas pesquisas, né? Vocês podem ver que as barras de cor mais clara são as pesquisas relacionadas a 2014. E as pesquisas relacionadas ao IFG, as barras mais escuras, de cor mais escura. Nós podemos observar aqui nesse gráfico que as ferramentas de produção e os recursos web e redes sociais são frequentemente citados como as ferramentas mais utilizadas e que estão relacionadas, né, que podem estar relacionadas ao pensamento computacional. As ferramentas de produção, nesse caso, podem ser citadas aqui os editores de texto, as planilhas de cálculo, os programas de apresentação de slides, os programas de desenho, né, os programas de edição de desenhos, de formatação de desenho em geral. Então, nós podemos observar aqui esses dois tipos de ferramentas, né, os recursos web e as redes sociais também, relacionados ao pensamento computacional. Os recursos web aqui citados, eles podem ser relacionados a motores de busca, né, sites de busca, ou sites de pesquisa escolar, como o Google Acadêmico, por exemplo, né? E as redes sociais, que também são, de alguma forma, em alguma instância, uma forma de se obter dados relativos a alguma pesquisa. Nós temos também aqui as linguagens de programação, que também tem um percentual alto aqui em relação aos professores. Isso pode mostrar também que, pelo fato do Instituto Federal trabalhar com cursos profissionalizantes, extensão, formação inicial e continuada de trabalhador, as linguagens de programação são também base, né, das disciplinas que são ensinadas no IFG. Então, aí nós temos linguagem de programação também com um percentual bastante significativo na pesquisa. Bem, quais são as conclusões que nós tiramos em relação a essa pesquisa? Muito bem. Nós podemos dizer
que a percepção dos professores da educação profissional e tecnológica sobre o PC, ela ainda está associada ao uso do computador como ferramenta de apoio às atividades pedagógicas. Né? Visto que a grande maioria dos professores dá respostas equivocadas, né, nesse sentido, e apenas um percentual muito pequeno dos professores realmente entende o que é o pensamento computacional. A grande parte desses professores que responderam à pesquisa ainda acreditam que o ensino de computação é um fim em si mesmo. Ou seja, você ensina computação para quem vai trabalhar com computação. E que ensinar computação para quem não vai ser um profissional da área de computação não é algo que seja necessário. Ou seja, você não vai estar preparando um profissional que não vai trabalhar com aquilo. Né? Ou seja, está preparando um profissional que vai saber programar, saber utilizar o computador apenas para tarefas ou para profissões relacionadas diretamente ao uso do computador. Bom, nós também podemos observar que as tarefas de coleta de dados, as habilidades de coleta de dados e automação, elas estão muito presentes nas práticas pedagógicas desses professores da educação profissional. Isso pode estar relacionado também às ferramentas, né, que nós podemos observar, que são os recursos da web e as ferramentas de produtividade, né, como o pacote Office, por exemplo, nesse sentido. Coletar dados e automatizar tarefas são habilidades que podem ser observadas em várias, né, tarefas pedagógicas ou práticas pedagógicas desses professores. Bom, em relação a essa pesquisa, o que foi definido como trabalho futuro incluía a formação de professores em pensamento computacional e a posterior avaliação, né, dos seus efeitos nessas práticas pedagógicas. Bem, é importante citar aqui que não havia essa percepção antes da pesquisa, né? Não se conhecia essa percepção dos professores. A partir desse conhecimento, a partir desses dados, é possível criar políticas, tanto institucionais, né, quanto políticas voltadas aos processos de ensino, que possam viabilizar, né, a introdução do ensino da computação não só nas disciplinas relacionadas diretamente à capacitação profissional do aluno, mas as outras disciplinas. Nós chamamos aqui de área comum, por exemplo, né? A matemática, o português, o inglês. E isso pode trazer vários benefícios também na formação desse aluno, né, para o mundo do trabalho e para as relações sociais. Bem, essas aqui são as referências bibliográficas, algumas das principais referências desse trabalho. E eu concluo aqui a minha apresentação e fico aberto, né, para vocês aqui, para os questionamentos e as considerações de vocês. Agradecer mais uma vez essa oportunidade e dizer que as pesquisas continuam nesse sentido e que nós estamos abertos a sugestões e críticas, né, de vocês desse grupo de trabalho. Muito obrigado. Legal, pessoal. Agora a gente vai dar início à fase de perguntas e respostas. Eu peço só que cada pessoa, se eu não conseguir ver vocês aí no chat, ou por algum motivo eu perdi as perguntas de vocês aí no chat, só me avisa no privado que eu passo a palavra para vocês. Ok? E sempre lembrando, vamos tentar manter só uma pergunta. Se você tiver uma réplica, uma tréplica, a gente vai tentar colocar você no fim da lista para ter tempo de todo mundo perguntar, ok? Então, por favor, quem tem perguntas, eu sei que algumas pessoas perguntaram aqui no chat já, mas se vocês tiver alguma outra pessoa que quer se manifestar, se não, eu vou passar a palavra para o Serufo. Serufo, você quer fazer a pergunta para o Wendel ou quer que eu leia a sua pergunta aqui do chat mesmo? Posso fazer diretamente. Vai lá. Sem problema. Então, Wendel, só uma coisa que me despertou aqui uma curiosidade, eu também trabalho com pensamento computacional, é que, assim, eu vi que esse índice aí de pessoas que não tinham conhecimento sobre o pensamento, apesar de serem da área, né, pelo que eu entendi, ele é muito alto. E, assim, qual a garantia que vocês tiveram que nas outras respostas subsequentes a pessoa, o profissional não estava respondendo pensando que estava falando sobre
que disciplina ele ministra, ou que ele tem mais interesse, que ele estava falando sobre o pensamento propriamente dito. Muito bem. Na verdade, nós entendemos que talvez esse baixo índice, né, da compreensão do termo pensamento computacional pudesse estar relacionado justamente ao pessoal, aos professores, né, aos docentes, que ensinam a área de computação, né? Mas mesmo entre esses profissionais, existe um certo equívoco na hora de dizer o que ele acha que é o pensamento computacional, o que ele pensa sobre o pensamento computacional. Mas essa pesquisa, intencionalmente, ela também tinha o objetivo de saber qual a percepção, mesmo que inconsciente, né, apesar do professor não conhecer o termo pensamento ou tratar esse termo de uma maneira equivocada, se ele não estaria, de forma inconsciente, adotando, né, práticas pedagógicas ou práticas de ensino que estariam relacionadas às habilidades do pensamento computacional. Então, talvez o professor não entendesse o termo em si, ou estivesse equivocado em relação ao termo, mas, na sua prática, ele poderia, sim, né, estar trabalhando o pensamento computacional, mas sem entender realmente o que é o pensamento computacional. Essa era a nossa busca em relação à pesquisa, saber se mesmo sem entender o termo, o professor estaria trabalhando o pensamento computacional nas suas aulas. Eu não sei se eu respondi claramente. Não, respondeu sim. Obrigado. Eu vou deixar os outros colegas falar, se der tempo eu volto. Ótimo. Roberto, você quer fazer a pergunta agora? Sim. Wendel, parabéns pelo trabalho e por buscar essas informações de professores de todas as áreas, né? É uma amostra rica. Eu vi que eram mais de 100 professores que responderam, né? E aí eu vi lá, né, no artigo que eram 22% da área de computação. Aí a minha pergunta é se você analisou esses dados separadamente, né, dos professores que são de computação e a percepção deles sobre o pensamento computacional. Porque eu imagino que se é difícil que os outros professores de outras áreas, né, saibam sobre o assunto, né, acho que a gente tem que atingir primeiro as pessoas de computação. Se a gente consegue disseminar entre eles, a gente vai conseguir disseminar entre todos, né? Então, na verdade, esse trabalho ele é baseado na pesquisa que eu fiz para a minha dissertação de mestrado. Então, ele é bem mais abrangente, né? O artigo ele é um resumo, vamos dizer assim, dessa pesquisa. Nós realizamos, sim, a análise dos dados relativos aos professores da área de computação e nós percebemos que mesmo entre os professores da área da computação havia uma certa uma falta de compreensão do que seria o termo pensamento computacional. O que nós podemos observar nesses professores especificamente é que eles acreditavam que o pensamento computacional estava relacionado diretamente ao ensino de programação e que o uso do computador nesse caso seria um fim em si mesmo, ou seja, ensinar pensamento computacional para profissionais da computação. Essa era a percepção da maioria desses professores. Foi o que nós encontramos nessa pesquisa, na minha pesquisa de mestrado, né? Ok. Obrigado. Ok. Natália, você pode fazer a sua pergunta? Sim. Wendel, parabéns pela sua apresentação. Eu fiquei curiosa em relação ao uso de ambiente gráfico de programação, já que comparando ali com os resultados alcançados no outro estudo que você comparou de 2014, 32% usavam. Aí a minha dúvida é se terias alguma explicação do porquê nenhum professor, então, usa esse tipo de ambiente? Então, assim, a gente não trabalhou especificamente nesse dado, na análise desse dado. Mas eu acredito que seja, talvez por não entender ou não conhecer essas ferramentas, vamos dizer assim, plataformas gráficas, né, para o ensino de programação. Eu acredito nisso. Acredito que muitos dos professores desconheciam, né, essas possibilidades de ensino
de computação, ensino da programação de computadores nesses ambientes. Era uma coisa mais relacionada aos professores da própria área, né? Ainda está muito voltada, né, nesse sentido, aos professores da própria área da computação. A grande maioria dos professores ainda, eu acredito nisso, né? É interessante a gente fazer também uma pesquisa mais aprofundada sobre esse assunto. Mas eu acredito que a grande maioria dos professores ainda não tem, acredita que tem um entendimento de que o ensino da computação é algo da área técnica, ou seja, que é algo que não precisa ser motivado, né, ou incentivado dentro das suas áreas que não são da área técnica. Obrigada. E aí, pessoal, ainda temos um tempinho, mais uns 15 minutos para a gente fazer perguntas. Então, se alguém tiver interessado em apresentar alguma coisa, falar alguma coisa com o Wendel, estamos abertos. Bom, se ninguém tem uma pergunta, eu tenho uma. Bom, algumas críticas que a gente tem ao pensamento computacional é justamente pela dificuldade em definir onde acaba o pensamento computacional e começam outros pensamentos, né? Então, por exemplo, naquele gráfico que você mostrou ali das coisas que os professores estavam mais habituados a usar, a gente vê coisas que, como você falou, eles podem ter utilizados no dia a dia deles, por exemplo, algumas outras tarefas ou até em outros tipos de pensamento, vamos dizer assim. Você falou até na pergunta do Cerufo que realmente talvez os professores não tivessem muita uma noção clara da definição. Mas você acha que essas tarefas que eles executaram e que eles descreveram no relatório, eles consideram isso como algum tipo de pensamento ligado a alguma disciplina ou algum corpo de conhecimento, ou são apenas tarefas que eles executam de forma cotidiana? Você conseguiu ver alguma coisa nas entrevistas ou alguma coisa do tipo? Então, naquela pergunta, na pergunta número 3, né, em que a gente pede que o professor faça um relato, né, de que forma aquelas habilidades estariam relacionadas à sua prática pedagógica e ao pensamento computacional, uma grande parte dos professores afirmou desconhecer, né, assim, o termo e se a sua prática estaria relacionada diretamente ao termo. Alguns professores relataram, por exemplo, que essa prática estaria relacionada ao pensamento sistêmico, ou à lógica, ou à compreensão racional, né, dos objetivos propostos na disciplina, ou do resultado obtido, alguns relataram, por exemplo, que aquelas habilidades ali estariam relacionadas ao ensino da sua própria disciplina, né? Ou seja, o professor de matemática relacionava a coleta de dados ao trabalho que ele fazia na sua disciplina. A professora de português também. O professor de geografia, quando trabalhava a representação de dados, ele dizia, olha, está relacionado ao pensamento, não ao pensamento computacional, mas ao pensamento sistêmico, à elaboração, né, do gráfico, estaria relacionado diretamente à sua disciplina. Assim, poucos professores, nós fizemos alguns recortes nesses depoimentos, conseguiram relacionar essas habilidades ao pensamento computacional, ao que, né, ele considerava ser o pensamento computacional. Então, esse match que a gente pode dizer, assim, né, entre o termo, entre a definição do termo pensamento computacional e as habilidades, ele foi bastante pequeno. Certo, obrigado pela resposta. O Bosco tem um complemento à pergunta dele e acho que alguma coisa nesse sentido também. Bosco? Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Opa, sim. Bosco, já mutei. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Eu achei bastante interessante. Eu acho esse assunto de pensamento computacional bastante complexo, né? Então, já que não apareceram mais perguntas, eu queria propor uma reflexão, né? Como você fez uma imersão aí bastante profunda, você falou que fez o mestrado na área,
E assim, eu estudei bem pouco, né, mas pelo pouco que eu estudei, eu vi que existe muita divergência na literatura sobre os conceitos. Algumas pessoas até sugerem que o nome mais correto seria raciocínio computacional, mas aí isso vai tudo depender de como vai ser definido a questão do pensamento computacional. E aí a gente pensa, né, que a computação, a lógica, tem seu berço na filosofia, por exemplo, entre outras áreas. E aí eu queria que você fizesse uma reflexão sobre como você vê, né, a sua definição de pensamento computacional e baseado na sua experiência em relação a essa multidisciplinaridade, né? Então, a gente chama de pensamento computacional, mas ela vem de outras áreas. Sim. Você quer saber a minha opinião sobre isso? Isso. É uma reflexão para você fazer sobre isso que eu falei. Ah, sim. Não, realmente eu concordo com você. Inclusive, o que me motivou a trabalhar com o pensamento computacional é isso, né? Trabalhar com outras áreas do conhecimento, com outras disciplinas dentro da escola, com uma forma de preparar esse cidadão, né? Não esse trabalhador, né? Porque muita gente acha que nós preparamos apenas o profissional, né? O trabalhador para o mercado de trabalho. Não é bem assim, né? Eu acredito que a compreensão e das habilidades relacionadas ao pensamento computacional, ela é inerente a qualquer disciplina, né? Qualquer área do conhecimento. Saber resolver problemas, eu acho que é o grande foco, né, do século XXI. Né? Eu acho que é o grande foco para todas as profissões do século XXI. Então, quando a gente trata a computação como algo separado, né, como um nicho de mercado apenas, a gente não está dando o sentido, o valor devido à computação. Ela consegue ser muito mais que isso, né? Ela consegue abranger muito mais. Ela te provê de ferramentas e de sistemas de pensamento que são capazes de te ajudar a resolver problemas na área da economia, a resolver problemas na área da medicina, a resolver problemas na área da própria educação. E eu acho que é interessante trabalhar esse conjunto, né? Esse pensamento cartesiano que separa tudo em caixinhas, né? Ele tem que ser superado, ele tem que ser evoluído agora no século XXI. E eu acho que o pensamento computacional traz isso, né? Como definição. Aprender a resolver problemas. Legal, obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela participação também, Bosco. A Arukia, tem uma pergunta? Arukia, você? Oi, eu adorei o trabalho, ficou muito bom. Estão me escutando? Estamos sim, Arukia, pode continuar. Sim. Eu fiquei pensando, o trabalho foi muito bom e o enfoque realmente, ele foi dado já no ensino técnico, né? No que você pensou em expandir, fazer a continuação desse trabalho? Então, nós fizemos aqui nós continuamos o trabalho, agora mais do foco do próprio campus, como é o campus em que eu trabalho. Então, o foco das pesquisas agora, ele está sendo relacionado mais à capacitação dos professores. Então, o que eu tenho feito são seminários, palestras, oficinas, workshops sobre pensamento computacional aos próprios professores do campus. Eventualmente, eu sou convidado por alguns outros campos do IFG para fazer esse trabalho fora. Então, já fiz, por exemplo, aqui no interior de Goiás, eu fiz no campus Uruaçu, né, que é uma cidade aqui a 300 quilômetros de distância. Fiz também em Goiânia, na capital. Então, a intenção agora é começar a fazer, assim, a disseminar o que é o pensamento computacional através dessas oficinas, dessas palestras, desses seminários, para depois obter, quem sabe, informações mais consistentes sobre o que os professores imaginam possa ser o pensamento computacional e atender essas demandas desses professores. Ótimo, legal, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente vai passar para o Esdras para fazer o fechamento. Queria agradecer a todo mundo que participou, fez as perguntas, ao Wendel também. Excelente apresentação, excelente trabalho. Alguém mais? Oi, pessoal, tudo bem?
Claro. Ronaldo, acho que eu levantei a mão, não sei se vocês viram. Posso falar? Tá me ouvindo? Claro, pode falar, Ronaldo. Bem, parabéns pelo trabalho, eu também gostei bastante. Wendel, é a primeira vez que eu estou participando aí das lives, então já trabalho, estou começando a trabalhar com pensamento computacional. Wendel. E assim, a pergunta que eu tenho é, vocês têm alguma disciplina que se estão ofertando, seja no ensino profissional ou tecnológico, de pensamento computacional na instituição de vocês? Ou vocês estão apenas coletando, como você já disse, né, os professores, vocês conhecem o que é pensamento computacional? Ou vocês têm alguma disciplina específica sobre, né? Porque eu acho que é importante, inclusive, não sei quem comentou aí, para a gente saber até onde vai o pensamento computacional. Então, por isso a minha pergunta da disciplina, se vocês estão ofertando ou não alguma disciplina. Muito bem, Ronaldo. Bom, sobre os cursos, né, do Instituto Federal de Goiás, eles eventualmente passam por processos de melhoramento nas matrizes curriculares. É interesse nosso inserir, sim, essa disciplina nos cursos, né? Atualmente, a gente está passando por um processo de alteração do nosso curso de Sistemas de Informação, e a intenção é colocar essa disciplina como optativa, por exemplo, dentro desse curso superior. Mas, assim, ela não é ofertada de forma abrangente dentro do IFG. O que é feito são, no caso do nosso núcleo de pesquisa, é ofertar, eventualmente, cursos de extensão, né, aos professores, capacitações, seminários, oficinas, tudo dentro no sentido de trabalhar a extensão, ou seja, oferecer tanto para dentro do IFG quanto para outros professores que estão fora do IFG, em outras redes, né, na rede estadual, municipal, essa capacitação. No ano passado, por exemplo, nós oferecemos aqui uma imersão de 5 dias, com todas as despesas pagas, né, hotel, alimentação, para 25 professores aqui do estado de Goiás, para que eles pudessem aprender um pouco mais sobre metodologias ativas, né, sobre o STEAM e sobre o pensamento computacional. Mas tudo isso, como eu te disse, é feito através de projetos de extensão. Ainda não existe, né, a disciplina de pensamento computacional inserida efetivamente institucionalmente nos cursos do IFG. Joia. Ok, obrigado aí pela resposta. Só aproveitando, né, como eu disse que é minha primeira vez, só para me apresentar para o grupo aqui, às vezes você já se conhece, eu sou o professor Ronaldo, da Unesp de Presidente Prudente. E, assim, eu fiz essa pergunta porque eu aceitei um desafio de fazer uma inserção de uma disciplina dessa de pensamento computacional no ensino superior dos cursos da Univesp, aqui do estado de São Paulo. Tem uma disciplina que a gente ofertou essa disciplina já, mas ainda acho que essa disciplina precisa ser melhorada, né? E poucos cursos ainda oferecem uma disciplina dessa no ensino superior. Então, se tiver alguém trabalhando com isso, eu gostaria de compartilhar, que eu acho que é um tema bastante interessante. A gente tem muita coisa na educação básica, né? E ofertar uma disciplina dessa para vários cursos, né? Que foi o nosso caso, tanto licenciatura quanto bacharelados, foi um desafio bastante interessante. Que joia. Tranquilo, né, cara? Ronaldo tem uma mensagem para você no chat. Acho que seria legal você dar uma olhadinha, né? Carolina Moreira tá passando o contato, né? E que legal, viu, Ronaldo? Muito bom ter você com a gente aqui no GEC Live. E se tiver algum trabalho ou artigo na área de educação e computação, será um prazer também, para que você possa apresentar aqui junto com a gente. E esse convite não é só aberto a você, não, é aberto a todos os outros, tá? Vou colocar novamente aqui para vocês o link, tá? Vou copiar aqui. Esse é o formulário que a gente tem para receber as propostas de artigos de trabalho para as apresentações aqui no GEC Live. Roberto, se tiver também algum aviso, Roberto, alguma coisa, pode falar, tá bom? Eu vou só anunciar agora o nosso próximo palestrante, né?
Rodrigo Duran, está mediando junto com a gente aqui. Ele vai apresentar um artigo do ITICS 2019. Vou colocar o link aqui para vocês, mas eu vou fazer a chamadinha clássica aí nas redes sociais, vocês devem receber aí em breve, tá? Que é promovendo aí a compreensão de programas em programadores novatos, né, noviços, tá? Então, vai falar sobre atividades de aprendizagens e trajetórias de aprendizagem, tá? Então, semana que vem, quarta-feira, estaremos no mesmo horário, no mesmo link do Zoom, aqui junto com vocês. Tá joia? Roberto, tem algum aviso específico, Roberto? Oi, Esdras, eu só queria reforçar o convite, né, para que essa comunidade, né, apresente os seus trabalhos, né, nessas lives, né. Eu acho que a gente está fazendo uma comunidade bem democrática e a gente quer que ela seja bem ativa, né, e bem propositiva. Então, eu acho que não tem que vir as coisas só da gente, né, que está na organização do evento, né. De certa forma, Esdras e Rodrigo lá estão fazendo a curadoria, né, para tentar encontrar, sei lá, coisas que a gente acha que é bacana para a comunidade, mas assim, não tem que ser a gente que tem que achar que é bacana para a comunidade, né? Tem que ser a comunidade que tem que vir e se colocar, certo? Então, mais uma vez, eu reforço o convite. Apresentem os trabalhos, proponham a apresentação dos trabalhos nas lives, proponham, se você é orientador de alunos de mestrado, doutorado, proponha que seus alunos orientem, certo? Se você é aluno de mestrado, doutorado, ou mesmo de iniciação científica, venha e coloque a sua proposta aqui, certo? Acho que a comunidade se forma muito pela participação, certo? É mais isso que eu queria chamar a atenção. Eu vou só complementar que na semana que vem, além do conteúdo do artigo que a gente vai estar discutindo um pouco, eu vou falar bastante também sobre como são os working groups do ITICS e como é participar de um working group de ITICS, que eu não sei se todo mundo conhece essa experiência. Acho que é uma coisa bem legal, que todo mundo quando ouve falar fica muito interessado, mas a maioria das pessoas não sabe como é fazer parte desse processo. Então vai ser um pouco sobre o artigo e um pouco como participar de um working group também. Que joia, que legal. Bom, pessoal, acho que é isso. Novamente agradecer imensamente ao professor Wendel Geraldes pela apresentação do trabalho. Parabéns. E que a gente possa, semana que vem, estar aqui novamente, podendo continuar aí a se conhecer melhor e se aprofundar aí nessas colaborações. Estou vendo troca de e-mails aí no chat, isso é muito legal. E esse é o nosso desejo, né? Fazer com que esse espaço seja um espaço onde o pesquisador em educação e computação se sinta em casa, se sinta acolhido. E acho que no Brasil faltava um espaço específico para isso, né, em nível nacional. E o nosso desejo é que esse espaço seja de todos nós. Tá joia? Um abraço, pessoal. Wendel, você quer falar alguma coisa? Wendel, fica à vontade. Não, só queria agradecer a todos vocês pela oportunidade. Assim, as pesquisas aqui em Goiás relacionadas a pensamento computacional ainda estão muito restritas assim ao campo acadêmico aqui do IFG, né? E assim, eu não conheço, talvez eu esteja falando besteira aqui, mas não conheço outros pesquisadores aqui do estado de Goiás. O grupo, ele foi uma importante veículo, né, importante de comunicação para que eu pudesse também conhecer o que está sendo feito aqui em Goiás por outros pesquisadores. Então, assim, é uma forma da gente estar se comunicando, não só aqui no Centro-Oeste, mas em todas as regiões do país, e está linkando essas pesquisas, né? Então, assim, eu gostei muito de participar hoje dessa apresentação, mas acredito que a nossa participação no grupo ainda vai ser bastante intensa e vai render bastante frutos relacionados a essa pesquisa. Mais uma vez, obrigado. De nada, Wendel. Pessoal, um abraço, uma boa tarde e até a próxima quarta. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima quarta. Obrigado. Valeu, grande abraço a todos aí. Tchau, tchau. Um abraço.